excelente tarde para você. Consulta ao Doutor está no ar, mais uma vez invadindo aí a sua casa, criando essa conexão contigo, às 4 horas da tarde, chegando aqui no nosso horário marcado. Pessoal, hoje a nossa consulta é sobre 2 procedimentos estéticos que são bastante procurados e a gente vai entender um pouco mais a respeito de cada um deles. No primeiro bloco, estaremos divididos por blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre blefaroplastia, aquela cirurgia das pálpebras que muitas pessoas reclamam. Eu tenho pálpebras caídas, o que eu posso fazer? Enfim, essa cirurgia, ela serve para esse e outros fins que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre otoplastia, que tem, entre tantas outras funções, ser um marco na vida de pessoas, como crianças, por exemplo, que vivem aí o bullying nas escolas, porque essa cirurgia serve também para a correção daquelas famosas orelhas mais proeminentes, mais salientes, ou a famosa orelha de abano. Se você lembrou de alguém, gente, a quem esse programa é importante, essa consulta que foi marcada vai ser muito bem utilizada, porque informação boa é informação compartilhada, principalmente quando ela chega aonde deve chegar. Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link com essa pessoa que precisa obter informação a respeito desses temas. Te convido, é claro, a você participar desta consulta, ela foi marcada para você. Traz para a gente o seu relato, a sua dúvida. Caso você queira, você se sinta à vontade, você pode inclusive mandar a sua foto, tirar aí alguma dúvida que você tenha com relação a estes órgãos aí do nosso corpo, o seu rosto, enfim, estamos aqui, é claro, para te atender. Envie a sua mensagem, pessoal, para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento na rede vizinha, no @consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá, qual tema você quer ver aqui no nosso bate-papo? Alta expectativa como contraindicação, impactos da depressão no pós-operatório ou dicas de como escolher um bom profissional? Teremos por aqui, é só você clicar na alternativa que a gente traz esse tema à tona, é claro, no nosso bate-papo. Por falar em Instagram, por favor, peço que você, caso você ainda não nos siga no @consulta ao Doutor HitTV, passe a nos seguir, porque a gente gosta de criar essa conexão com você, trazer conteúdos importantes, interessantes. A gente aproveita, inclusive, os nossos especialistas para criar conteúdos exclusivos, trazer informação de relevância fora do nosso horário ao vivo, porque a gente entende que essa conexão é importante em diversos momentos. E você, caso você queira também, você pode me seguir no meu Instagram, @Dani_Paris, e gosto de compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês. E estou à sua disposição para a gente também ter essa interação fora desse horário aqui, que é nosso de cada dia, 4 horas da tarde, o nosso encontro marcado, combinado? Bom, pessoal, então para falar a respeito deste nosso primeiro tema, blefaroplastia, vamos conhecer mais a respeito da nossa especialista, da nossa doutora desse bate-papo, que vai trazer para a gente todo o seu conhecimento na tela, diretor. Vamos conhecer, gente, a Maria Paula Tanaka. Ela atua na área há 27 anos. Encontrou na cirurgia plástica uma oportunidade de melhorar a autoestima e o bem-estar das pessoas. Encara como um dos maiores desafios ter que administrar as expectativas irreais dos pacientes que buscam a perfeição do Instagram. Olha só, um ideal que simplesmente não existe com aquilo que de fato é possível. Doutora, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. É muito bacana, né, a gente ver esse outro lado também do profissional, que é uma preocupação dela, trazer aquilo para o paciente. Não é a perfeição, é sim aquilo que é possível de ser alcançado. Tudo que a gente pode, dentro da técnica, das expectativas do paciente, conseguir melhora, tendo o paciente uma indicação, tendo um quadro de saúde compatível com a cirurgia, com a segurança, deve ser feita, porque existe uma grande melhora. Na imensa maioria dos casos, a expectativa tem uma resposta muito positiva. Então, seja na cirurgia de pálpebra, na cirurgia de orelha ou nas demais cirurgias plásticas, em geral, o seu ganho é muito grande, mas tem que adequar a realidade, a sua realidade, ao que existe de fato dentro da cirurgia plástica. E a gente sempre se preocupa um pouco com essa coisa da moda, de você estar no Instagram, todo mundo é muito perfeito, tem muito filtro. Então é difícil a gente se comparar
com tudo que é perfeito, né? Porque no computador tudo é perfeito. Tudo é lindo, maravilhoso. Tudo é lindo e tudo é maravilhoso. Mas na realidade a gente depende de situações de cicatrização, das suas características individuais, das suas características genéticas, da sua idade, de todo o seu histórico de saúde e cuidado com o corpo. Então tem algumas pessoas que geneticamente já são muito bem favorecidas, são pessoas que se cuidam diariamente, desde a infância, têm uma genética maravilhosa, além de tudo, tem um histórico muito bom. Então, aquela pessoa que se preocupou com a atividade física, ela sempre usou protetor solar, ela sempre cuidou da sua aparência de um modo geral. Então, a atividade física e cuidado com a alimentação, para mim, são os dois maiores pilares que você tem condição de modificar. Então, não ter vícios. Então, nada de bebida alcoólica, nada de exageros, principalmente cigarro, né? Esses elementos que são tóxicos, eles podem, de alguma forma, principalmente ao longo das décadas, prejudicar a sua saúde. Interferir no envelhecimento, inclusive. Ele acelera o envelhecimento, ele dá algumas características assim no seu corpo que você olha, você fala para a pessoa, essa pessoa fuma. Não é bem cuidada e ela fuma. Né? Tem determinadas questões que o corpo fala. Isso, o corpo pede para você cuidar melhor dele. Então não dá para você comparar uma pessoa, por exemplo, que sempre cuidou da pele, nunca fumou, uma alimentação saudável, uma genética muito boa e além de tudo, se cuida, não fuma, não bebe, não toma sol em excesso. Então aquele cuidado, ele faz uma diferença ao longo da vida. Não é porque você parou de fumar hoje que amanhã você já vai ter a pele de quem nunca fumou. Isso é uma realidade. Se você teve obesidade, principalmente na infância e na adolescência, mesmo que você consiga o emagrecimento, a qualidade da sua pele, em geral, não é tão boa de quem sempre teve um peso estável. Então, são algumas características que são importantes de ser salientadas, porque a gente tem que colocar o ganho que você pode ter com a cirurgia plástica dentro desse pacote. Não é milagre. Não, e ele é multifatorial. E é uma conversa honesta que o profissional precisa ter com o paciente. Vamos começar então falando a respeito da blefaroplastia, que está aí entre a terceira cirurgia mais realizada, não é, doutora? Queria entender o porquê e o que é essa cirurgia? A cirurgia de blefaroplastia, blefaro quer dizer pálpebra. Tá. Então, é a cirurgia que envolve as pálpebras. E a blefaroplastia clássica mesmo é aquela que vai conseguir retirar o excesso de pele e o excesso de bolsa, caso houver. Então, o envelhecimento, principalmente o envelhecimento, não só a genética, tem um fator genético, mas tem o envelhecimento como fator mais importante de que aquele olhar que você tem nas pálpebras, ele começa a ficar mais cansado, mais triste. Você está bem, mas seu olhar parece sempre estar cansado ou triste. Então, esse é um sinal que incomoda bastante a maioria das pessoas, principalmente acima dos 40, 45 anos. Antes dessa faixa etária, em geral, o excesso de pele que pode ter, ou mesmo a presença de bolsas mais acentuadas, são as bolsas de gordura, realmente, nesse caso, pode ser mais constitucional, mais genético, não só do envelhecimento. O envelhecimento é mais caracterizado mais acima dos 40, né? Que aí você vê realmente um pouco mais de frouxidão, você começa a ver que a pálpebra superior, ela começa a ter um pouco mais de excesso de pele. As mulheres, principalmente, elas acabam pinçando a pele da pálpebra superior, a maquiagem começa a borrar, você não consegue passar a maquiagem sem borrar. O rímel que você passa, ele começa a manchar toda a pálpebra superior. O delineador, então, é impossível de passar. Impossível. Quem tem maquiagem definitiva nas pálpebras não consegue mais vê-las. Então, são alguns sinais de que realmente você tem uma flacidez. E caso você tenha uma saúde adequada, está tudo dentro do ideal para a cirurgia, é uma boa indicação. Então, eu vou te mostrar algumas situações em que é muito comum a indicação para a blefaroplastia. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então. Na cirurgia de pálpebra, você tem o mais comum, é o excesso de pele. Isso é o mais comum. Você tem o excesso de pele, tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior, né? E é muito comum também a presença de bolsa. Bolsa é essa projeção na pálpebra inferior que deixa o olhar mais cansado, um olhar mais triste. A abertura do olhar, ele fica menor, porque ele começa a pálpebra superior com excesso de pele e excesso de bolsa, junto com o excesso de pele e o excesso de bolsa na pálpebra inferior, ele começa a fazer um volume e aí a abertura ou a rima ocular começa a ficar reduzida. Em alguns casos, lógico, esse caso
grandes excessos, essa região começa até a ficar coberta e você tem uma diminuição do campo visual. Lógico, são casos de excesso bem maiores, né? Aí a gente fala de uma cirurgia que é estética, mas também reparadora. Sim, você tem uma característica nesse caso, quando você tem a pitose. A pitose é quando você realmente tem a redução do campo visual, do campo de visão. Então você vai ter aqui a pálpebra superior, ela começa a diminuir o seu campo visual. Então você, olhando de frente, você vai ver uma sombra, como se tivesse uma cortina se fechando sobre o seu campo visual. Nestes casos, sim, é uma cirurgia de característica mais reparadora. Agora, toda cirurgia reparadora tem um ganho estético. Sim, isso é um né? fato. Sempre vai ter. Então, o que a gente observa é, seja o excesso de pele, seja o excesso de bolsa, o ganho que a paciente tem com uma cirurgia relativamente tranquila, né? Lógico, a gente sempre vai depender de cada caso, vai sempre depender das condições de saúde de cada pessoa, mas tudo isso tem uma avaliação pré-operatória. Existem alguns casos em que a gente contraindica a cirurgia. Que casos são esses? São, por exemplo, pessoas que têm um distúrbio ocular, no sentido assim, por exemplo, olho seco, retinopatia diabética, a pessoa tem glaucoma, hipertensão intraocular, que aí, não que seja contraindicada absolutamente, mas assim, você vai ter avaliação do oftalmo para ver se é possível de realizar a cirurgia. Outro caso também que às vezes tem que tomar um cuidado um pouco maior é quando a paciente tem aquela doença de Graves, é uma doença da tireoide, que você tem um aumento de toda essa região, muda a cavidade orbitária, você pode, num pós-operatório, ter uma reação inflamatória maior e causar algumas intercorrências, difícil às vezes, correção. Né? Então, alguns detalhes, pessoas que têm distúrbios de coagulação, pessoas que tomam anticoagulante e não podem parar. Então, algumas situações você tem que ter uma reserva. Mas a mais que nos preocupa mais, que é até mais frequente, é quando o paciente não tem a noção de que o resultado ele não é aquilo que você está vendo no Instagram. Porque aí ele vai depender do seu caso. Exatamente. Aí eu queria aproveitar e pegar um gancho disso que você trouxe pra gente, porque muitas pessoas às vezes se submetem a uma cirurgia como essa para, por exemplo, resolver essa obstrução ocular. E aí resolvem aproveitar um certo modismo, por exemplo, e fazer uma cirurgia para puxar um pouco mais o olhar, fazer o famoso fox eyes, por exemplo. E aí, doutora? Então, aí tudo vai depender, porque toda a cirurgia ela vai te determinar uma modificação tecidual, porque você vai causar um trauma cirúrgico. Então, essa coisa de você tentar milimetricamente, num papel, numa forma digital, você consegue. Na vida real, não necessariamente. Então, o olho assim, puxado, olho de gato, ou qualquer forma que você deseja, tem que ser muito bem discutida. Tá. Porque, às vezes, você não é um boneco que você corta aqui, corta ali, ele fica daquele jeito. Porque você tem um processo cicatricial, tem umas características tecidual, às vezes até a forma, que é o músculo, que é o osso, o formato do seu rosto, fora a cicatrização. Então, você tem que avaliar tudo isso para ver se realmente aquilo que você deseja não vai ficar de forma muito aquém do que você deseja. Então, a modificação anatômica de estrutura, principalmente posicionamento do tarso, posicionamento do canto da pálpebra, eu acho um pouco, assim, arriscado. Eu aconselho as pessoas a pensarem um pouco na modificação, né? Não é que ela não possa ser feita, eu acho que em alguns casos, sim, talvez seja uma boa indicação, mas é mais indicado quando você, por exemplo, tem um equitrópio. O que é um equitrópio? A pessoa teve algum problema, teve um tumor, ou ela teve uma cirurgia mal sucedida, ou ela teve algum processo inflamatório e ela evoluiu com uma coisa chamada equitrópio. O equitrópio já é uma coisa que a gente considera uma doença da pálpebra, tá? Que você tem a exposição, a borda dos cílios, ela acaba retraindo, e você tem exposição da conjuntiva, que é a parte vermelhinha, que é onde você tem, onde deveria estar contida a lágrima para hidratação do olho, né? Então, quando você tem um equitrópio, por qualquer motivo, neste caso, essas cirurgias que modificam realmente, porque há necessidade de você modificação do canto
da pálpebra inferior, ela é necessária. E aí, realmente, nessa situação, você modifica realmente a forma da abertura do seu olhar. Então, nestes casos, não tem uma outra opção. Você vai ter uma modificação mesmo, ou talvez até a correção desse olhar mais aberto, né? Sim. Você pode ter, em casos que tem o equitrópio, lacrimejamento intenso, irritação ocular, você pode evoluir para uma inflamação da córnea. Então, essa situação é uma situação de patologia, então ela precisa ser corrigida. Eventualmente, num pós-operatório recente de blefaroplastia, principalmente pacientes com mais idade, ou paciente que tem uma frouxidão muscular um pouco mais importante, você pode ter isso num pós-operatório inicial, conforme, por causa do inchaço e da cicatrização. Conforme esse período vai passando, esse inchaço, essa cicatrização, ela vai melhorando e você vai ter a correção natural desse equitrópio, que ele é temporário. Mas aí não é que ele foi um equitrópio, na verdade ele foi um inchaço só, e a pálpebra, por ela ser mais fina, ou a musculatura dela ser um pouco mais frouxa, ela abriu um pouco, mas ela, conforme vai evoluindo, ela corrige. Então esse é temporário. Tá, mas quando ela aqueles casos mais graves, é necessário uma cirurgia de correção. Perfeito. Aí pode modificar realmente a abertura do olhar. Com diversas outras situações que podem vir a acontecer. A cirurgia de blefaroplastia é uma cirurgia tranquila, não é, doutora? Eu queria entender um pouco o pré-operatório, quais são as técnicas mais utilizadas e um pouquinho também com relação ao pós. Então, assim, a cirurgia mais comum, né, que a gente estava falando, não é a pitose, não é o equitrópio. O mais comum são aqueles casos mesmo que é, basicamente, o excesso de pele. Aquela pelinha que vai descendo, não é? Conforme o passar da idade. Que é a flacidez, né? Exato. Que é essa pele que está descendo sobre os cílios superiores. E a parte de baixo, geralmente aquela bolsa. Então, o que você faz? É uma técnica relativamente tranquila, mas não é porque ela é tranquila que ela não tem riscos, também tem. Afinal, é uma cirurgia. É uma cirurgia, ela pode ser feita, eu prefiro sempre ambiente hospitalar, com todos os recursos, deve ser feita ou com anestesia local e sedação, ou anestesia geral. Tá. São as mais utilizadas e tudo vai depender, lógico, da avaliação do anestesista e de cada caso. Então, não necessariamente você tem uma ou outra, depende de cada caso. Então, basicamente, o que se faz? Você vai fazer uma incisão na pálpebra superior, na dobra natural que a gente tem quando você abre e fecha o olho, a gente tem uma dobra natural. Essa dobra natural, ela é uma dobra chamada do tarso. Então, lá se localiza a cicatriz. Por quê? A incisão nessa região, quando você abrir e fechar os olhos, depois que retirou esse excesso de pele, ele vai ficar muito imperceptível. Só vai conseguir ver se você tiver com as pálpebras fechadas. Normalmente, você vai ver um risco bem tênue, bem tranquilo. Prestando muita atenção, você consegue ver. Porque a pálpebra é um dos lugares que tem a melhor cicatrização do nosso corpo. Então, ali você não vai ter queloide, ali você não vai ter muitos problemas de pigmentação, porque é uma pele de derme mais fina e a exposição também a trauma e ao sol é menor. Então, esses fatores externos que poderiam contribuir de maneira negativa para a sua cicatriz, lá são menores. Então, em pálpebra superior, você vai ter a retirada da pele, do excesso de pele, e também da bolsa. A gente tem duas bolsas aqui no canto interno, geralmente no canto interno, das pálpebras superiores. E aí, neste caso, você vê aquela pessoa que tem um olhar gordinho, Então, são as duas bolsas de gordura, são bolsas de gordura mesmo, que estão na parte da pálpebra superior, no canto interno. E na pálpebra inferior, que essas realmente são mais visíveis, qualquer um observa com certa facilidade, é aquele inchaço que você tem na pálpebra inferior, que é mais comum, pessoas com mais idade, também é bem comum em pacientes orientais, porque tem uma quantidade de protusão dessa bolsa maior, tá? Nos homens é mais comum? Também tem. Também, né? É mais comum até. Tá. E assim, elas são mais perceptíveis, assim, porque dá a impressão de que você tá ou chorando, ou chorou muito. Ou chorou muito, exatamente. Ou você tá muito cansado. Ou não dormiu bem. Ou não dormiu bem. Então, uma das maiores queixas de pálpebra são realmente as bolsas que acabam deixando o seu olhar menor e mais cansado.
Tá. Né? Então, você vai ter uma cicatrização muito interessante, porque a cicatriz tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior e superior, elas são muito delicadas e imperceptíveis. Óbvio que no início ela sempre vai ser mais perceptível. Um mês, 2 meses, você consegue até realmente terminar ver. todo esse processo, Aí né, esse de processo de cicatrização, para ficar menos visível, menos perceptível, é em torno de 3 a 6 meses, aí vai depender de cada um. Mas em média mesmo, os 3 meses você quase não vê. Maquiagem cobre perfeitamente, tá? Então a cicatriz, na verdade, da pálpebra superior fica nessa dobra natural e na pálpebra inferior fica na borda próximo aos cílios. Onde a gente passa ali o lápis de olho. É, um pouco mais abaixo. Um pouquinho embaixo. É, um pouco mais abaixo, porque se você fizer exatamente em cima, você incide um pouco mais, porque primeiro vai ser mais visível. Não, porque você fica muito próximo, você pode fazer aquilo que a gente falou do equitrópio. Porque às vezes, se você tiver uma retração, por exemplo, da cicatriz, como está muito próximo, mesmo não tendo retirado uma quantidade de tecido um pouco a mais, ele acaba podendo retrair e abrir um pouco. Olha essa informação que é necessária, gente, porque às vezes a gente procura um profissional e quer que seja do nosso jeito. Ah, não, faz mais pra cá, porque vai disfarçar um pouquinho mais. Não, existe a explicação e um motivo. É, porque não é que você não possa ser feito, até pode, mas a gente aumenta um pouco esse risco. Sim. Então tem que avaliar cada caso, né? Mas como a cicatrização nessa região é de excelente qualidade, eu particularmente não vejo a necessidade de você aumentar esse risco porque você está preocupado com uma cicatriz que normalmente ela não é nem perceptível. Então é um risco, do meu ponto de vista, eu acho desnecessário. Então o que você vai fazer? Essa cicatriz, ela vai ficar aqui e vai para a lateral. Esse é o clássico, tá? Mas tem outras cirurgias que você não tem excesso de pele, que aí realmente é melhor não ter, você só tem a bolsa. Então seu olho só é inchado sem a bolsa. Aí você pode ser feito a incisão por dentro da conjuntiva. Né? Aí você não vai ter a cicatriz na pele, aí a sua cicatriz vai ser por dentro, né? Então essa chama transconjuntival, né? Mas é uma cirurgia também menos executada, porque a grande imensa maioria das pessoas tem pele para retirar. Entendeu? Entendi. Aí já faz as duas. Já faz as duas. No mesmo procedimento. No mesmo procedimento. Temos perguntinha da nossa audiência, gente. Pergunta da Mariana Valente, de Belo Horizonte. Mariana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani e doutora. Fiz a blefaroplastia há 1 mês. Posso fazer radiofrequência no rosto? Sim, no rosto sim. No rosto, aliás, outra coisa que é interessante, no caso de blefaroplastia, se você tiver indicação, é possível você fazer associação com alguns tratamentos dermatológicos, né, mais superficiais. Por exemplo, o laser fracionado, o CO2 fracionado. Tá. Né? Por quê? Porque a cirurgia plástica, ela vai lhe melhorar, na verdade, ela vai retirar o que está em excesso. É pele, é bolsa, ela não melhora a qualidade da pele. Então, a qualidade da pele, é óbvio, ela é muito individual, mas você tem outros tratamentos que pode ser usado equipamento, pode ser usado creme e tal. Dentro da cirurgia, você pode associar laser fracionado, lógico. Perfeito. Em quanto tempo depois, por exemplo? Não, junto com o procedimento. Ah, já junto? É possível, tá? Entendi. Então, que nem ela falou, radiofrequência no rosto, não tem, pode fazer. Perfeito. Muito obrigada, viu, Mariana, pela sua pergunta. E voltando a falar, então, sobre esse processo de cicatrização, a gente tem aí de 3 a 6 meses que o que não pode ser feito? Tomar sol, eu imagino que não possa ser feito. Os cuidados pós-operatórios. Cuidados pós-operatórios na cirurgia de pálpebra inicial, principalmente logo após a cirurgia, na primeira semana, segunda, é muito importante a hidratação, né? A proteção desse olho, por exemplo, com colírio hidratante, tem vários, né, que você pode utilizar. Você também tem que fazer compressas a cada hora, a cada 2 horas, aí vai dependendo também da evolução, mas no início, muito frequente, são compressas de soro gelado ou chá de camomila gelado. Por quê? Porque ele vai diminuir esse processo de inchaço, processo inflamatório que é esperado, né? E fora os roxos que podem acontecer, que são os pequenos hematomas, equimoses, que podem acontecer, que fica aquele arroxeado. Que é o rosto, né? O rosto é cheio de vazio. Então, é melhor você fazer uso dessa compressa, porque você faz uma vasoconstrição, diminui o inchaço e diminui um pouco também a incidência de você ter um pouco mais de roxo, um pouco menos de roxo, é melhor você fazer as compressas e hidratação. Outra coisa que é importante é você, óbvio, quem tem pressão alta, controlar essa pressão. Porque a pressão alta, ela pode aumentar também a incidência de hematoma. E aí pode ser uma complicação e ter que reoperar.
né? Então, outra coisa que tem que tomar muito cuidado, esforço físico. Então, se você acabou de operar, a gente não aconselha que você vá fazer muito esforço, eu quero ir para academia. Vida de atividade física normalmente. Não vai dar. Então, você vai ter que ter esse cuidado de pelo menos 1, 2 semanas do esforço físico um pouquinho mais intenso. Quando a gente fala em intenso, não é academia. Academia, eu pelo menos, eu aconselho depois de um mês. Depende também de cada caso. Outra coisa, quem precisa tomar algum anticoagulante e tal, também tem que ter um cuidado maior. Num esforço físico, às vezes, quem está tomando anticoagulante, às vezes ele pode tirar aquele coágulo que estava tampando um vasinho no pós-operatório, ele sair e aí você tem um sangramento. O sangramento pouquinho não é um problema grave, pode ser só abordagem ambulatorial mesmo, ou mesmo só compressão, e você resolve. Às vezes não. Mas aí só precisa tomar cuidado, porque cada atitude sua pode refletir, obviamente, no seu pós-operatório. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Agora a pergunta é do Diogo, do Rio de Janeiro. Diogo, seja muito bem-vindo à sua consulta. Vamos lá, boa tarde. Médico sem especialização pode fazer cirurgia como a blefaroplastia? Conseguimos fazer no consultório sem anestesia? Corajoso. Vamos responder ao Diogo? Assim, os médicos em geral podem fazer procedimentos médicos, né? A gente não aconselha que sejam médicos que não estejam com a especialidade devidamente documentada, devidamente registrada no nosso conselho, no Conselho Federal de Medicina. Porque você precisa ter um treinamento. Tecnicamente, você só olhando, você pode aprender de várias formas, mas a gente não aconselha porque sempre, depois da cirurgia, pode ter outras situações que podem necessitar de maior conhecimento. Então, a gente hoje tem alguns casos de pessoas que, infelizmente, estão operando em consultório, estão operando, às vezes, com não médicos, e a gente realmente não aconselha, porque existem outras situações que podem causar uma gravidade e realmente não ter um desfecho muito, muito trágico. Então, a gente não aconselha, a gente aconselha que seja feito dentro do hospital, com exames pré-operatórios, com toda a segurança, com o médico anestesista também para te dar assistência. E outra coisa, eventualmente você pode fazer alguma coisa no consultório, mas assim, mais um reparo, é uma cicatriz, é uma coisa para mexer na pele, não na pálpebra toda. Então, existem situações em que não se deve fazer. E mesmo assim, em alguns casos, mesmo que seja só uma pele, fala, mas é só um pouquinho de pele, não faça se o paciente tiver algum tipo de comorbidade. É um paciente com mais idade, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso ou qualquer outra comorbidade, realmente a gente não deve fazer a nível de ambulatório. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a Consulta ao Doutor está de volta. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, estamos batendo um papo a respeito de blefaroplastia e daqui a pouquinho a gente vai entrar em otoplastia, que é a cirurgia de correção das orelhas, e todas as possibilidades a gente vai trazer, é claro, no nosso bate-papo. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem a nossa informação deve chegar. Também te convido, é claro, a você participar da sua consulta, foi marcada para você, faça uso desse seu espaço. Gente, traz pra gente a sua dúvida, o seu relato, se quiser trazer pra gente uma foto do seu rosto, alguma dúvida que você queira tirar, sinta-se também à vontade. 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha, no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HIT-TV. O endereço você já sabe. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos lá. Qual tema você quer ver no nosso bate-papo? Alta expectativa como contraindicação, impactos da depressão no pós-operatório ou dicas de como escolher um bom profissional. Estamos aqui, é claro, para trazer essa informação para você. Para você que acabou de chegar, o bate-papo está acontecendo, gente, com a doutora cirurgia plástica Maria Paula Tanaka. Ela está
compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Falamos então, gente, no primeiro bloco a respeito da blefaroplastia, todas as formas, né, as indicações que a gente tem, mas ficou faltando a gente trazer para você que nos assiste o antes e depois para você conseguir entender até onde a gente consegue chegar. Então, a gente vai trazer, então, antes e depois de pacientes da doutora Maria Paula Tanaka e ela vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa jornada do paciente, combinado? Então, primeiro antes e depois, diretor. Conta pra gente um pouquinho dessa paciente, qual era a queixa dela. Nesse caso, você consegue ver de uma forma bem clara o excesso de pele na pálpebra superior já encostando nos cílios superiores. E na pálpebra inferior, você já vê a protusão dessa bolsa, dessa gordura, que deixa um olhar mais cansado, um olhar mais triste. Quando você vê ela já no pós-operatório, já em torno de 3 meses, você já consegue ver aquela dobra natural da pálpebra superior. Você vê a pálpebra inferior já mais aplainada, né, sem a protusão da bolsa, e você vê que o olhar ele parece maior, ele parece mais amendoado, é um olhar mais com uma abertura, né, ocular maior. E me chamou a atenção você ter dito que na segunda foto faziam só 3 meses. Isso, mas dá pra você ver uma cicatrizinha ali bem então, suave. Achei a cicatriz demais, assim, suave demais. Realmente, não dá pra você olhar o rosto dessa paciente e imaginar que ela passou há 3 meses por uma cirurgia plástica de correção, uma blefaroplastia. Que bacana. Temos mais um antes e depois? Só pra gente conferir, gente, até onde uma cirurgia como essa pode chegar? Olha também a diferença. Coisa. Você consegue ver o excesso de pele caindo também, principalmente no terço lateral dessa pálpebra superior, e a bolsinha também na pálpebra inferior, que é menos protusa. Mas o olhar, ele muda muito. Muito. O olhar, ele fica muito mais atraente, um olhar que você pode usar maquiagem, não vai borrar. Então, você tem uma cicatrização muito melhor. Nesses casos, elas são muito imperceptíveis. E todas as fotos, elas não têm maquiagem, porque é exatamente para você poder ver como que a pele, ela realmente fica uma marca muito tênue. 3 meses também 3 nessa meses. imagem? É uma parte que a gente trouxe em 3 meses para poder você ver que em pouco tempo você consegue ter uma boa melhora. Você já vê um grande ganho, né? E o que eu achei interessante é que além da diferença do olhar, que é óbvio, a gente consegue enxergar, tem uma diferença no brilho do olhar. Ou seja, é aquela questão do quanto uma cirurgia como essa, o quanto aquela questão às vezes estava incomodando a paciente e o quanto você devolve a ela a autoestima, não é, doutora? Maravilhoso, muito bom. Muito bacana. E agora então, pessoal, vamos falar a respeito da otoplastia. Que cirurgia é essa, doutora? É apenas a correção, por exemplo, de orelhinhas de abano ou a gente tem aí uma gama de oportunidades? Então, a cirurgia plástica de otoplastia, o clássico realmente é a correção das orelhas em abano. Tá. Que é aquela orelha do dumbo, que você tem uma cartilagem, um ângulo, né, de uma cartilagem da orelha, que ele é mais amplo. Então, você tem um ângulo muito aberto. Aí você vai olhar para paciente de frente, como do boneco, você pode ver que esta orelha, ela está com uma projeção muito grande. Então, você vê que ela tem um abano, que a gente chama de abano. Se você olhar ela de frente, você vê aqui, ó, ela está muito distante, né, da cabeça. E do outro lado, se você conseguir olhar melhor, ó, nesse lado de cá, essa cartilagem ela está mais próxima da cabeça, do osso do crânio. Então, essa abertura que a gente chama de abano, isso é o mais comum. Agora, as cirurgias de orelha são diversas, né? E dentre elas que a gente pode comentar, tem algumas que são bem tranquilas, são mais simples, são até, no caso, ambulatoriais, como aqueles usos de alargadores, que você fica com uma deformidade no lóbulo, quando você usa aquele brinco pesado e começa a rasgar um pouco o seu lóbulo de orelha, que chama lóbulo fissurado. Então, isso aqui é só para ilustrar, né? Você tem uma orelha que tem toda a anatomia preservada, que são as curvas na orelha, que deixa uma orelha mais natural, uma orelha com uma posição melhor. Só que o lóbulo da orelha, ele está alargado. Então, você pode fazer uma correção dessa área do lóbulo, só dessa área. Então, não necessariamente você precisa atuar em toda a orelha. E aí, como é que funciona uma correção de uma orelha como essa? Porque aqui a gente tem um excesso de pele considerável. Isso. Que perdeu completamente a anatomia comum. A vantagem do lóbulo de orelha é que no lóbulo de orelha você não tem a cartilagem, diferente do pavilhão. Então, o lóbulo de orelha, você vai conseguir fazer a reparação dele utilizando o próprio retalho, que a gente chama de retalho, só tirando o excesso e fazendo com que essa cicatriz ela fique mais imperceptível. Depois tem uma foto
depois de antes, pré e pós, que dá para ver melhor. Então, que você vai colocar essa cicatriz mais próximo da base aqui, próximo à face e eventualmente aqui no meio, no lóbulo. E neste caso, até como nos casos de lóbulo fissurado ou lóbulos bífidos, como esse aqui, você vai ter uma cicatrização quase imperceptível, como dá para você ver no pré e pós, que está na tela. Esse caso é muito clássico depois de usar, por exemplo, muito brinco pesado e tudo mais. Né? Trauma também pode acontecer, mas o mais comum é o uso de brinco. Então, lóbulo bífido, lóbulo fissurado, aquele lóbulo que usou tanto brinco, está quase para rasgar. Então, ele só está fissurado, ele não está bifurcado. Tem os que é trifurcado. E eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, mas que é preciso esperar ela abrir por inteiro, ficar separadinho de fato, para poder fazer uma cirurgia de reparação. Mito ou verdade, doutora? Não, isso é mito. Dá para fazer a correção só quando o lóbulo ainda ali não está completamente bipartido. Tá. Ou tripartido, depende da quantidade de furos, né? Então, é possível você fazer a correção, mesmo sem o rompimento total desse lóbulo. Entendi. Então, eu até aconselho, porque se você vai ter um tecido mais normal ali para trabalhar. Então, se você tem esse lóbulo bipartido ainda, o lóbulo só fissurado sem a bipartição ainda, pode fazer a correção e gerar uma correção mais simples. Pode ser ambulatorial, conforme cada caso, lógico, mas em geral uma cirurgia mais tranquila dá para fazer até com anestesia local. Tá? Isso que eu ia perguntar, anestesia local, só que aí depois, por exemplo, todo o procedimento até você poder voltar a usar um brinco tem um processo, Tem um processo. certo? Aí espera a cicatrização, dependendo do como ficou o seu lóbulo, é possível você colocar até um brinco no momento que você faz a correção, desde que você tenha... Bem pequenininho. Tem que ser pequeno e tem que ser num local longe das cicatrizes, de preferência, né? E pode usar brinco normalmente. Agora, evita, obviamente, de usar de novo os pesados. Os pesados, dormir com brinco, porque o trauma, ao longo do tempo, ele vai aumentando aquela área de perfuração do brinco. Até uma hora que ele vai ficar bem aberto e vai se romper, vai se bipartir. Aí vai acabar levando para o mesmo lugar, não é, Sim. doutora? Vamos seguir, então, nas possibilidades, então, da otoplastia. Tá. Outra coisa que a gente tem, às vezes, que é o mais clássico que a gente está falando, é aquela orelha do abano que a gente estava falando, que esse ângulo, né, ele fica muito, a orelha, ela fica muito afastada do crânio. Tá. Então, a cirurgia da otoplastia, ela vai fazer a cicatriz atrás da orelha, como dá para ver ali naquela foto de pré e pós-operatório, que o abano dela, ele vem muito para frente. Né? É uma orelha que vem completamente para frente. Aí para ver o pós-operatório, que você vê que o ângulo entre a cabeça do paciente e a orelha, ele diminuiu bastante. E essa condição, doutora, é uma condição que a criança já nasce com ela, certo? Sim. E aí eu te pergunto, a partir de qual idade que uma pessoa já pode fazer uma cirurgia como essa? Em geral, a partir quando a criança vai para a escola, em torno de 6 anos de idade é possível. Até porque a maior parte do crescimento da orelha, ele já se deu em torno de 80%, mais ou menos, nessa faixa etária. Então, a chance de você ter que fazer uma nova cirurgia nessa orelha é menor. Voltando só para lembrar, na blefaroplastia, essa situação de ter que reoperar, ela é mais provável. Por causa do envelhecimento, que a gente acabou de esquecer de comentar. Então, aí, aproveitando o gancho, só para a gente entender, isso interfere, então, na idade com que uma pessoa deve decidir fazer uma cirurgia como essa? Porque você pode se incomodar, mas dependendo do caso, não vale a pena fazer tão cedo, não é, doutora? Não. A cirurgia da otoplastia, a gente se preocupa bastante com o crescimento, né, do tamanho da orelha, que já está muito próximo do tamanho do adulto, que vai crescer muito pouco, mas também por causa... Quando a criança vai para a escola, ela pode sofrer um pouco mais de assédio, de bullying, porque a orelha é grande, a criança está numa fase ainda de formação emocional, então é importante que ela se sinta segura com a própria imagem. Então, a criança, normalmente, ela também não tem muito filtro e elas acabam, de forma infantil mesmo, acaba fazendo um bullying até de forma indireta. Então, isso, nesse caso em particular, quando a orelha tem um abano muito acentuado, eu realmente recomendo que se faça. Perfeito. Desde que a criança, obviamente, também solicite, porque a criança precisa concordar. Isso que eu queria entender, porque acredito que muito seja venha da preocupação do pai,
do pai e da mãe de não querer que a criança sofra. Então, vai, já leva o filhinho e tudo mais. Mas eu acho que é importante a criança ter a noção do que vai acontecer com o corpinho dela. Ela deve ter, porque o pós-operatório, ele é tranquilo e tal, mas não é todo pós-operatório, ele vai envolver um pouco de inchaço, um pouco de dor, de desconforto. Tem que usar, às vezes, uma faixa para ajudar a melhorar a cicatrização, diminuição de chance de trauma na orelha. Então, essa criança, ela precisa saber. E ela precisa concordar. Né? Porque ela fala assim, olha, a minha orelha, ela é feia, as crianças falam de mim na escola e tal. Então, nesse caso, vale a pena você conversar, preparar a criança e falar, olha, vai ter pontinho, vai ter um pouquinho de dor. Ponto nem tanto, porque às vezes a gente até põe pontos que não precisam ser retirados, né? Mas sim, vai ter um desconforto. Então, de qualquer forma, vai tomar analgésico, vai tomar os medicamentos que vão reduzir. Mas a dor não tem como você dizer para a criança que ela não vai ter. E a dor vai ser da criança, então é importante ela entender o que ela vai ter que passar ali, dali por diante. É, porque senão você tira um trauma e cria outro. Então, às vezes, não adianta, né? Tem muitas crianças que têm trauma de injeção, tem trauma de qualquer curativo, exatamente porque passou por uma situação desagradável do ponto de vista médico. Então, não é interessante que você faça sem a criança realmente estar de acordo, porque ela sabe que ele vai dar uma melhora. A gente tem, pessoal, antes e depois muito bacana que a doutora quis compartilhar com a gente, com vocês, na verdade. Vamos dar uma olhada nesse antes e depois de uma criança que eu queria que você, inclusive, contasse a história pra gente, porque as imagens são muito lindas, não é? A gente consegue ver, de fato, a diferença. E aqui a gente não tem só a orelha de abano, não é, doutora? Não. Ele já nasceu com uma deformidade, né? Com uma formação menor, né, principalmente do polo superior da orelha. É uma criança que sofria muito bullying, né? É menina, então não consegue colocar cabelo comprido, que menina ainda disfarça um pouco usando cabelo comprido, mas para ele era muito difícil, ele estava tendo muita dificuldade na escola, de adaptação e tudo. Ele era mais magrinho. Ai, que lindinho, e acho que em 3 meses ele já ficou mais gordinho. E assim, a dificuldade que ele tinha na escola era muito grande, né? E assim, essa cirurgia tem pouco tempo. Tem 6 meses de pós-operatório. Então, esse pós aí tem acho que uns 2 meses só. Então, é pouco tempo. Então, a orelha dele está um pouquinho inchada. Ela vai se modificar ainda ao longo dos meses, né? Mas no caso desse menino, a mudança dele de personalidade é muito grande. Isso a gente vê mesmo com deformidades menores, é possível da gente identificar. A criança, ela muda, ela fica mais segura, ela fica mais comunicativa. Passa a interagir com as pessoas, que as pessoas deixam de ser uma ameaça para ela. Porque todo mundo que olha, assim, já olha um pouco espantado, principalmente porque no caso dessa criança, além dela ter o abano, ela tinha não é uma deformidade grande, não é uma deformidade grave, mas ela é uma deformidade que chama muito atenção. Não tem nenhum problema auditivo, nada, mas a deformidade do pavilhão auricular dela chamava muito atenção. Então, era uma criança que sofria muito com o bullying, às vezes não pratica esporte com os amigos, porque existe muita crueldade também. Então, essa situação é muito, muito importante que os pais realmente tentem procurar assistência. Isso tem cobertura pelo convênio, tem cobertura pelo SUS, isso a gente chama, é uma deformidade. Deformidade tem cobertura. Tá? Então, você fala, mas é caro, eu não posso fazer particular. Procure também os outros tipos de assistência da cirurgia plástica, que isso é possível ser feito. Exatamente. Existem caminhos para que você consiga ajudar a sua criança, se ajudar. O importante é a gente saber disso. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Vamos ver qual foi o tema que a nossa audiência no Instagram votou. Dicas de como escolher um bom profissional foi a alternativa que venceu com 61%. Doutora, isso é muito importante, não é? Porque... Isso é fundamental. Como, inclusive, a gente recebeu uma pergunta, não é, de um telespectador nosso, sobre profissionais que acabam fazendo determinados procedimentos em consultório e tudo mais. Principalmente quando a gente fala de dinheiro, a oferta é grande, mas vale a pena? É assim, toda paciente que procura um médico, um atendimento, seja de qualquer especialidade. Primeiro, o ideal é sempre você saber quem é o profissional. Interessante, tem Instagram, é muito legal. Para você ter uma informação mais palpável desse médico, primeiro vê se ele é médico. Então, você tem o nome do profissional, você tem o número do CRM dele, cada estado tem o seu número.
né, tem o seu registro e cada estado precisa estar registrado. Então, você pode entrar no próprio site do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional e colocar o nome do profissional para ver se realmente ele está ativo, se ele não está ativo, né? Isso é importante. E tem um registro também que a gente chama de registro da especialidade. Também tem esse número, além do número do conselho. Tem o número da especialidade. Então, você tem o número de médico e o número da especialidade. Então, o médico que tem a especialidade, ele tem esse número, ele fez toda a formação. Então, ele fez medicina, no caso da cirurgia plástica. Ele fez medicina, ele fez uma residência de cirurgia geral e ele também fez a residência de cirurgia plástica. Isso tem uma carreira, né, um pouco mais longa do que as outras especialidades. De mais de 10 anos, não é? Né, são 11. Das demais especialidades, a gente acaba tendo uma carreira um pouquinho mais longa do ponto de vista de formação, tá? Aí, você tendo essa certificação, você certificou que esse profissional, ele realmente é médico, se ele realmente é especialista no que você está procurando, já é um bom começo, tá? Outra coisa é sempre ver se você conhece pessoas que já foram atendidas, o tempo que a pessoa tem na profissão, isso também é uma coisa que conta. A outra coisa que conta também é se você conhece uma outra pessoa que já foi atendida, né? Porque a indicação, para nós médicos, é importante, né? Porque é interessante, você tem Instagram, tem várias formas de abordagem, mas o boca a boca ainda assim é o melhor caminho. O que o Instagram pode vir a te ajudar, né, a gente aproveitando aí essa alternativa, é de repente você entrar em contato com pessoas, pacientes que já foram atendidos pelo médico e aí perguntar mesmo na cara dura o que ele achou, como que foi, o que ele tem a dizer, porque o boca a boca um pouquinho mais forçado pode também ajudar você a ter mais confiança e saber aonde você está batendo, em que porta você está batendo. Uma coisa que eu particularmente acho essencial é que você vá em consulta presencial. A consulta presencial, ela é fundamental, porque nessa hora que você tem o olho no olho, que você vai ver se o que é aquilo que está sendo falado sobre o que você pretende, o que você busca, se aquilo tem a ver com aquilo que você acredita. Né? Se não tiver empatia, não tiver uma boa relação entre médico e paciente, eu também já não acho interessante que você opte por esse profissional, procure outro. Sempre avalie a relação custo-benefício, você tem que avaliar o local que vai ser recomendada a cirurgia, né? Você tem que também avaliar se foram solicitados, dependendo, obviamente, de cada caso, quais são os exames que foram solicitados, qual é o tempo que isso vai demandar, né? E todo o cuidado pós. O pré-operatório até costuma ser um pouco mais sabe, porque as pessoas consultam, estão mais naquela ansiedade, só quer fazer o exame que é operar. Só que assim, e não é bem assim, tem um processo. Tem um processo todo antes, tem todas as informações, né? Você deve sim se organizar, ler um pouco mais, procurar mais de um profissional. O profissional, ele vai ser escolhido se ele tiver empatia. Se não tiver empatia, não vai ser escolhido. Então, não é bem assim, eu preciso operar com aquele médico ou com outro. Procure mais, faça mais consulta com outros profissionais, que talvez você encontre um profissional que seja mais adequado ao seu perfil. E não é demérito nenhum, cada pessoa tem um jeito. Tem pessoas que são tem médicos que são mais práticos, tem médicos que são parecidos mais assim. Tem que ter empatia. Tem que ter empatia. E não correr contra o tempo, né? O tempo tem que estar ao seu favor. Doutora, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui, foi muito bacana, compartilhou demais todo o seu conhecimento com a gente. Para você que gostou da doutora Maria Paula Tanaka, cirurgia plástica, deixo à sua disposição o Instagram, doutora Maria Paula Tanaka, dessa forma como está aparecendo aqui na nossa tela. E agora vamos para o nosso momento reflexão, porque eu gostaria de te perguntar como é ruim alimentar, gente, nossos próprios erros, não é verdade? Você já parou para pensar nessa questão? Porque uma coisa é a gente errar, recalcular a rota e conduzir a vida. A outra é a gente ficar martelando ali quantos erros você tem, infelizmente, alimentado. Deixo você com essa reflexão, porque isso é importantíssimo. E que a gente possa recalcular rotas quantas vezes for necessário. Muito obrigada, gente, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã!